Continuando a nossa configuração do VirtualBox, inicialmente nós instalamos e configuramos ele para que ele pudesse funcionar como virtualizador para os laboratórios. Fizemos todas as configurações básicas, especialmente a de rede. Preparamos a primeira máquina virtual para fazer a instalação, seguindo aquele padrão, né? A máquina virtual ela vai usar todos os recursos de virtualização do processador, ela vai usar o KVM como para virtualizador, porque eu estou usando o Linux na minha máquina física, e caso fosse uma máquina Windows, eu usaria o Hyper-V, né, caso tivesse o Hyper-V no sistema operacional Windows. E agora nós vamos, já com as VMs instaladas, nós vamos agora preparar realmente para fazer os laboratórios. Eu vou mostrar aqui algumas configurações necessárias para que a gente possa fazer os nossos laboratórios e que esses laboratórios funcionem muito bem, consumindo o mínimo de espaço possível dentro da sua máquina, para que dentro daquele cenário mínimo, como eu tinha falado, de um HD SSD de 120, a gente conseguisse botar bastante máquinas virtuais. Aqui está basicamente o que eu utilizo dentro dos meus laboratórios, tá? Tá o CentOS, tá? Porque todas as distribuições baseadas em Red Hat, o Debian e o Ubuntu Server, no caso a última versão LTS, e o Debian a última versão stable dele, a última versão estável. Todos eles estão instalados em modo texto, inclusive o próprio CentOS, tá? Todos estão instalados em modo texto, porque caso eu precise de uma interface gráfica, a instalação é rápida e simples, mas geralmente eu utilizo esse como os servidores, dificilmente eu utilizo um desses como cliente, mas se for preciso a instalação de uma interface gráfica é rápida e simples. Geralmente os meus servidores, a maioria deles é feito dentro de um desses Linux. Muitas vezes eu preciso testar se funciona em Debian ou se funciona em Red Hat. O caso aqui o CentOS. Então eu uso esses dois. São os grandes expoentes da indústria, tá? Quem são os mais utilizados aí em termos de serviço, servidores mais confiáveis, aqueles que mais têm suporte, material. Em termos de Windows, eu tenho o Windows 7 e o Windows 10 como clientes. Tá? Geralmente é o que você vai ter na tua rede. Não considero o Windows Vista, o Windows 8, o XP, apesar de ser extremamente rápido, ele não tem mais um espaço hoje em dia nas empresas, na indústria, então nem adianta considerar. Como servidor, muita gente ainda tem 2008, eu deixo aqui para alguns laboratórios de teste, mas geralmente é 2012 e em alguns casos 2016. Então cada uma dessas máquinas, principalmente as Windows, tá? Essas máquinas Windows aqui estão instaladas da seguinte forma: todas instaladas, todas com um browser, tá? Que não é geralmente o browser da Microsoft. Eu boto o Firefox para trabalhar, coloco em alguns casos aqui o editor de diagramas que eu utilizo no Windows 7, que é o DIA, todas elas com um antivírus, seja o Windows Defender ou, no caso das que não tem, o Windows Live Security, né, o Security Essential. Eles são para que a máquina tenha ali um antivírus, alguma configuração assim, e todas instaladas e atualizadas, tá? Todas elas estão instaladas e atualizadas para a última versão do serviço de atualizações de Windows Update. Como tivesse na tua empresa aí, você tem o seu WSUS e está tudo atualizado. Então, simular um cenário real, para estar de acordo com o que você vai ter aí. Nenhuma delas está em domínio, tá? Todas elas estão standalone. Essas daqui não tem nenhum serviço de domínio ou qualquer outra coisa habilitado, então simples, puras. Para que a partir daí, nas máquinas derivadas, eu consiga criar a parte de virtualização. Tá? Nas máquinas derivadas eu consiga fazer toda essa configuração sem precisar mexer na máquina original. Só que tem um pequeno detalhe que a gente tem que atentar aqui. Quando você vai criar uma máquina derivada utilizando esse mesmo HD aqui como base, deixa eu mostrar para vocês como é que está aqui. O que eu tenho aqui é um HD de 110 GB, que seria um SSD de 120, tá? Mas você sabe que eles estão te roubando, são 120 mil megabytes, e eles vendem como se fosse 120 GB, mas tudo bem. Eu estou usando 55 GB, todas essas VMs aqui, tá? Inclusive eu vou... o que está usando cada uma. A Debian está usando 1.4, o 2012 8.3 GB, o Ubuntu 2.5, o Windows 2016 e 2008, por incrível que pareça, tá? Com a atualização e tudo mais, eles estão usando 11 GB aqui. O Windows 7 está usando 13 GB, tudo cada atualização, sem só o Firefox, o Windows Live Essentials e o DIA, nada demais instalado. E o Windows 10. Então todas essas máquinas juntas, tá? Todas as minhas máquinas base, todas as minhas máquinas modelo, estão utilizando esse espaço. Então, se eu for criar um outro Windows 7, por exemplo, eu vou consumir mais
13 GB. Se eu for colocar um outro Windows 2008, eu vou consumir mais 11 GB. E isso sem nenhum serviço domínio instalado ou habilitado, ou seja, mais espaço ocupado em disco. Portanto, essa forma que eu utilizo, ela facilita você utilizar HDs não tão grandes, que 120 GB hoje é o básico para você comprar qualquer SSD, vamos ser sinceros, e você consegue colocar bastantes máquinas virtuais. Vou mostrar agora como é que eu faço. Então, quando eu vou utilizar, por exemplo, se eu quisesse criar uma nova máquina virtual agora, novo, eu vou criar lá um outro CentOS para Fire, por exemplo. Ele já me sugere aqui um Red Hat 64 bits, que é o padrão das máquinas hoje. Dificilmente você vai pegar uma máquina que não seja 64 bits, a não ser que você esteja no laboratório para simular algum ambiente mais antigo. Já tive que fazer isso, converter uma máquina Windows 2003 virtual para poder botar ela rodando dentro de um Hyper-V. E na verdade tive que botar no VirtualBox, porque o Hyper-V não tinha suporte ao Windows 2003. Ele não funcionava corretamente lá e eu tive que utilizar isso. Mas geralmente você vai utilizar máquinas 64 bits. Botar aqui 1 GB de RAM e tal. Vou utilizar um disco rígido existente. Então ele vai me selecionar, vai me mostrar aqui, desculpe, todos os discos rígidos que eu tenho no momento. Todos eles associados já a alguma máquina virtual existente. Quando eu fizer isso, eu vou criar modificações nesse disco rígido aqui. Tá, no disco rígido do CentOS. Ou seja, o que eu fizer aqui vai afetar a máquina principal. Para garantir que a máquina principal não seja afetada, vou cancelar aqui, tá? Para garantir que a máquina principal não seja afetada, a gente vai criar snapshots. O snapshot é uma foto, digamos assim, é uma imagem estática do sistema naquele momento. Então ele garante que os metadados daquele sistema estão daquela forma. Então vai garantir um ponto e a partir desse ponto as novas máquinas vão escrever. Vão criar discos separados e vão escrever nesses locais aí. Mas para fazer isso, eu primeiro vou organizar a casa. Eu gosto muito de fazer o seguinte. Ó, vou selecionar todas as máquinas virtuais aqui e vou clicar aqui em máquina, grupo, vou criar um grupo. Vou agrupar essas máquinas virtuais. Clicar com o botão direito, renomear. Máquinas modelo. Enter, viu? Todas as minhas máquinas virtuais estão aqui. São todas as máquinas que eu tenho para criar, que são as máquinas modelo, que a partir dessas eu criarei outras máquinas virtuais. Aqui, se eu quiser ficar nessa interface, eu posso agora, ó, fechar essa abinha. Elas não aparecem para mim, não preciso ficar trabalhando nelas, já que elas estão no padrão final dessas máquinas, todas com os softwares básicos instalados, atualizados e tudo mais, licenciadas as máquinas corretamente, tá? Quem não tem licença por participar de algum programa com SDN ou da universidade e não tem nenhum amigo que seja profissional Microsoft que tenha licenciamento para te fornecer, como MCT, coisa e tal, é só adquirir nas devidas empresas. Agora, você está aqui, não quero ver as outras, não, quero tratar só em cima desse grupo aqui, eu não quero me ater, não quero me distrair com outros grupos. Beleza, você clica aqui, você só vai enxergar o que existe nesse grupo e mais nada. No momento realmente não tem mais nada, mas vai ter. Então agora, o que eu tenho que fazer para que essas máquinas virtuais possam servir de base para outras máquinas e não serem alteradas, para que eu possa criar várias máquinas virtuais em cima dessas? Simples. Você vem aqui, Snapshot. Eu mudei da aba de detalhes, tá? Que é a aba básica que você tem quando você cria uma máquina, para a aba de Snapshot. Na verdade, agora cada máquina aqui vai estar dentro dessa aba de Snapshots. E vou criar um Snapshot. Eu vou dizer aqui, ó, que é um Snapshot de... Qual é o dia aqui? Hoje são 18/05/2019, tá? Eu posso colocar aqui, essa máquina tem SSH e o Vim instalado. Eu gosto muito do editor Vim, você trabalha com ele. Beleza, criei o snapshot. Ponto. Então existe um ponto aqui, inclusive que eu posso restaurar a máquina para esse ponto aqui em algum momento. Como essa máquina eu não vou mexer mais nela, eu não vou precisar restaurar. Ela vai servir como base para as outras máquinas virtuais que eu vou criar. Mesma coisa eu vou fazer aqui no Debian. Ó, já estou na aba de snapshots. Então vou lá também. Eu gosto de colocar assim para marcar a data, entendeu? Aqui, ó. Como eu disse, 18/05/2019. Ela também, ó, máquinas Linux, SSH e Vim. (18/05/2019) 18/05/2019.
2019. Também SSH e Vim. Nas máquinas Windows também a criação do snapshot é a mesma, só que no meu caso, as informações que eu vou colocar que servem para consulta mais tarde, vai que eu não lembro o que tinha nessa máquina, vai que eu não lembro o que eu tinha instalado aqui ou não tinha instalado. Essas máquinas têm Firefox, elas têm, essa aqui tem o Dia, editor de diagramas, ela tem Windows Security Essentials. Pronto, é isso que ela tem, é necessário para que ela possa funcionar. Eu posso utilizar ali, porque ninguém aguenta Internet Explorer, tá? Ninguém merece. A Microsoft inclusive desistiu dele e ninguém aguenta o Edge também, tanto que a Microsoft agora vai mudar o core do Edge para trabalhar com o mesmo do Google Chrome. Também mesma coisa, a data, como eu falei, é para que você saiba quando isso foi feito. Aqui eu não tenho dia. Também o snapshot da mesma data. Quando você consultar essa máquina, você vai saber exatamente o que tinha nesse snapshot. Tá? Ah, máquina com AD, máquina com... Beleza, caso você crie máquinas com esses recursos, você descreve aqui. No meu caso, eu não criei, como eu disse, são máquinas apenas básicas, e aí eu vou simplesmente colocar aqui o que tem nessa máquina básica. 2019, é claro. É Firefox, e aqui Windows Security Essentials. Ok, e finalmente a 2016, aqui criando o snapshot dela. Ela é também 18/05/2019. Ela tem Firefox e Security Essentials. Lembrando que a AD, a DFS, o que você for instalar vai ser nas máquinas do laboratório específico, tá? Porque você pode criar domínios diferentes, cada domínio, inclusive você pode fazer 2 laboratórios e acabar integrando um laboratório com outro através de uma VPN ou da própria internet, caso você ache a necessidade. Então, você tem opções aí de como trabalhar esse cenário. Então, isso você vai fazer em cada laboratório. Estou aqui no principal, onde eu tenho todas as máquinas, todas elas já com snapshot criado, todas elas já dentro da instalação e atualização mais recente até que dia? Ó, o dia do snapshot está aqui dizendo 18/05/2019. O que eu vou fazer agora? Eu vou aqui criar uma nova máquina, tá? Vou dar um exemplo aqui, mostrar para vocês. Também é do CentOS. Essa máquina é exemplo, né? Como eu falei, vai ser o CentOS Firewall FW. O que acontece? Você tem aqui uma diferença na hora de escolher o disco rígido virtual. Todos eles estão com um pontinho aqui, todos eles estão marcados como discos que possuem um snapshot. E é baseado nisso que eu vou criar os meus laboratórios agora com mais segurança, garantindo que não vai haver o problema de corromper o disco base. Porque se corromper o disco base, você vai ter que instalar tudo de novo. Imagina você precisando de fazer um laboratório rápido, tendo que instalar um Debian, um Windows 7, um Windows 2012 ou 2016, tudo correndo assim. Preciso de laboratório pronto em 5 minutos. Não vai rolar. Mas agora, quando essas máquinas virtuais estiverem nesse padrão, vai funcionar assim. Então, no próximo vídeo eu vou estar mostrando como configurar um laboratório simples e depois um laboratório um pouco mais complexo.